Opa, beleza? Aqui é o Davi e hoje a gente vai estudar sobre grandezas escalares e vetoriais. E para começar a aula, o que serão essas grandezas escalares e vetoriais? Bem, as grandezas escalares vão ser grandezas que vão ser definidas por um valor numérico e uma unidade de medida. Então, por exemplo, se você tem 10 litros, você entende o que seria 10 litros, não é mesmo? Se a gente fala de 10 litros, você provavelmente deve imaginar uma garrafa, um balde com água, não é? Porque é algo que fica subentendido, você compreende a informação. Você entende a magnitude daquilo. Agora, quando a gente fala também de comprimento, você entende. Quando a gente fala que uma pessoa tem 2 metros e meio, você já pensa que é uma pessoa muito grande, certo? Agora, as grandezas vetoriais, elas precisam de mais informações para fazer sentido, para a gente poder entender ela. Elas precisam de um módulo, direção e sentido. Então, quando a gente fala que passou um carro em nossa casa, tá bom? Se a gente for falar para alguém que passou um carro na nossa casa, a gente tem que falar para ele para onde ele foi, que direção, e depende da situação, se a gente souber também, a gente pode até falar em qual velocidade ele estava, certo? Então, vamos para algumas operações que envolvem essas duas grandezas. A gente vai começar com as escalares, certo? Para as grandezas escalares, a gente deve somente somar ou subtrair. Então, por exemplo, se a gente tem 2 copos de 500 ml e a gente joga eles dentro de um balde, o que aconteceria? A gente joga dentro de um balde. Quantos ml a gente teria? Se a gente pegar 500 ml e somar com mais 500 ml desses copos, a gente vai ter 1000 ml. 1000 ml a gente sabe que é 1 litro, tanto que está aqui na resposta. Ou seja, 500 mais 500 vai dar 1 litro, certo? É muito importante também perceber que unidade tem que somar com unidade. Então, se você está pegando 500 ml, você não vai somar com 1 metro. Sempre some com as unidades certas, equivalentes. Mas na frente, quando for alguns cálculos físicos, a gente tem que observar muito bem isso, que unidade com unidade diferente não casa, certo? A gente tem que seguir uma determinada regra para poder fazer os cálculos. Para as grandezas vetoriais, a gente vai utilizar vetores nos cálculos, tá bom? E um vetor é basicamente um segmento de reta que possui uma origem. A origem é representada por um ponto, tá bom? Que vai ser estendido, formando uma retinha. E vamos ter a extremidade que vai ser representada por essa seta que a gente vai colocar aqui no vetor, tá bom? Outra coisa importante é você nunca esquecer de botar uma letra maiúscula com o vetorzinho em cima dela. É como se fosse o nome do vetor. Então, por exemplo, uma pessoa anda 20 metros para o norte, ou seja, ela está andando para cima. Se a gente for analisar aqui pela tela do computador, tá bom? 6 metros para o leste, ela andou para a direita. E 12 metros para o sul, ela desceu para baixo de novo. Então a gente tem essa imagem aqui. A gente tem outra pergunta aqui do lado. Supondo que ela fosse de A a B, quantos metros essa pessoa teria andado? Então, se a gente pega o ponto A, certo? Que é onde começa a nossa reta, e vai até o B, quantos metros essa pessoa teria andado? Um detalhe que está faltando aqui é botar uma setinha aqui também, né? Para poder virar um segmento de reta. Mas imagine que tem. A gente vai chamar essa reta aqui de AB, porque vai de A a B. Um detalhe interessante é que se vai de A a B, esse é o nosso sentido. O módulo vai ser o tamanho que vai dar esse vetor. E a direção, aqui não tem como a gente definir bem qual seria a direção, mas por exemplo, vamos pegar o 20 metros. A gente sabe que o módulo dele é 20, porque é o tamanho dele. A gente sabe o direcionamento dele, a gente pode dizer que vai de A até 6 metros, né? Porque a gente não tem nenhum ponto aqui para poder interpretar, mas começa em A, tá bom? E vai até os 6 metros. Esse é o sentido. E a direção dele vai estar sendo representada pela vertical. É basicamente isso, direção. Ou o vetor vai estar na vertical ou na horizontal, vai estar inclinado. Agora, se a gente for fazer os cálculos, a gente vai conseguir encontrar o valor desse AB. Só que para facilitar os cálculos, o que a gente faz? A gente pega o 20 e subtrai por 12. Para quem não entendeu bem isso, depois eu vou fazer uma coisa aqui na edição para mostrar para vocês como é que fica mais ou menos imaginário, para vocês entenderem. Mas a gente fez isso porque fica mais fácil, porque justamente transforma o nosso cálculo aqui num cálculo de triângulo retângulo. A gente vai utilizar Pitágoras no caso. Vamos substituir os valores aqui, né? A gente vai ter que AB ao quadrado vai ser igual a 8, tá bom? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Esse 8, ele vem da subtração de 20 menos 12. Fazendo os cálculos aqui, como vocês estão vendo, a gente vai chegar no valor de 100. Como o AB está ao quadrado, a gente passa para o outro lado como raiz.
e isso vai ser igual a 10 metros. Então de A a B a gente vai ter 10 metros. Tá bom? Se a gente fosse calcular o perímetro normal de quanto essa pessoa que andou por essas informações, ela teria andado 38 metros, tá bom? E se fosse de A a B diretamente, seria bem menor. A gente também tem algumas regras dentro do cálculo de vetores. A gente tem a regra de origem e extremidade, que a gente vai usar quando a gente está somando dois vetores. Então, como é que funciona? Nós temos dois vetores. Isso que vocês estão vendo aqui, vamos considerar como o nosso espaço. O espaço é basicamente um espaço infinito. Quando a gente vai ter vários vetores, a gente tem esses dois, que estão em branco. Para a gente fazer essa regra, a gente organiza eles consecutivamente. Como assim? A gente começa com A, terminou A, inicia o V, tá bom? O vetor A e o vetor V. Depois disso, a gente vai ver que sobrou um espaço vazio, tá bom? E é onde vai ficar esse vetor R, que está em laranja. Esse vetor R em laranja vai ser justamente a soma de A mais V, tá bom? Outro detalhe é que se chama regra da origem e extremidade, porque a gente começa da origem do A e termina na extremidade do V. Então, sempre para fazer isso, esse desenho também tem que ser feito de forma certa. Você começa fazendo o vetor, quando terminar, começa a origem do próximo. Não bota a reta dele aqui na reta do A, porque senão vai ficar errado, tá bom? Terminou o vetor A, começa a origem do próximo vetor e vai até onde ele for, beleza? Outra forma de calcular isso é usando a regra do paralelogramo, que vai ser representado por essa fórmula, tá bom? Essa fórmula está relacionada com a figura aqui do lado. Então, vamos lá. O vetor R, que é esse vetor laranja, ele vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais V ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno de alfa. Esse cosseno de alfa, ele é representado por um ângulo que tem aqui dentro da nossa figura. Vocês não sei se vocês estão vendo aqui, pelo ângulo que tem aqui dentro da nossa figura, que é esse aqui que está em cinza. A gente aqui tem uma letra O, certo? No caso, aqui está alfa, mas considera como se o alfa estivesse aqui, tá bom? É porque geralmente todo ângulo, quando a gente não bota um valor, a gente bota alguma letra. Nesse caso aqui está um O, mas pode ser qualquer coisa. Pode estar um beta, pode estar um alfa, certo, gente? Então vocês vão analisar as informações que você já tem aqui, certo? Na figura, que vocês forem, quando vocês forem fazer vocês vão analisar as informações que tem na figura e jogar dentro dessa fórmula. Vamos imaginar o seguinte. Aqui tem um cálculo imaginário, tá bom? Vamos imaginar que o A vale 8, o V vale 6. Esse V que vocês estão vendo aqui na fórmula, tá meio bugado aqui, mas ele não entra na fórmula, tá bom? Esse V aqui é o valor de 6, então ele não era nem para ele estar aqui. Mais 2, que é o da fórmula já, né? Vezes 8, que é o valor de A, vezes 6, vezes o cosseno de alfa. Agora vamos supor que em vez desse O aqui, a gente tem um 60. Isso já significa que a gente tem um ângulo de 60 graus. Então o valor de cosseno vai ser de 60. Beleza? Agora vamos lá. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar 100 mais 96 vezes 0,5. Esse 0,5 é justamente do cosseno de 60, que é 1 meio. 1 meio pode ser 0,5. Fazendo a soma, a gente vai encontrar a raiz de 148. A gente também tem a soma e subtração de vetores. Aqui já fica mais fácil. Não vai ser a mesma coisa que eu falei naquele primeiro slide da regra da origem e extremidade. Aqui vai ser mesmo com vetores que estão a 0 graus, certo? Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês poderem ver melhor. Então, por exemplo, você tem A e B, tá bom? Para você somar eles, como eles não estão inclinados, eles possuem a mesma direção. Lembra que eu falei de direção? Direção está relacionado com o quê? Vetores na horizontal, vetores na vertical. Como os dois estão na horizontal, a gente pode dizer que eles não estão formando nenhum ângulo, nada. Então você pode pegar simplesmente o B, subir ele para cima e botar ele na extremidade de A e formar um novo vetor. Então você só faz a soma dos dois valores. Na subtração, você vai pegar o seu vetor que você quer subtrair, tá bom? Que tem um sentido, e subtrai por outro vetor que tem um sentido contrário. Essa subtração só acontece quando tem dois vetores de sentidos contrários, certo? Se vocês forem observar, a gente tem um vetorzinho aqui laranja. O vetorzinho laranja significa o vetor resultante da subtração de B em A. Então, quando você tira
B de A, né? Esse tamanho de B aqui em A, vai sobrar esse vetorzinho aqui em laranja, certo? A gente também tem a decomposição de vetores. Basicamente, a gente vai descrever qual seria o valor para o eixo x e o eixo y no plano cartesiano. Então agora a gente não vai pegar só vetores e desenhar aleatoriamente, né? A gente vai ter um plano cartesiano, tá bom? Que o plano cartesiano, para quem não sabe, é esses dois eixos aqui, tá bom? X e y. E na origem deles dois, na origem não, né? No encontro deles dois, vocês estão vendo aqui, a gente vai ter a origem desse vetor laranja, que é o nosso vetor V. Se a gente for fazer uma análise gráfica, a gente vai ver que tracejando a gente consegue uma projeção dele para o vetor Vy e uma projeção para o vetor Vx. É como se fosse uma sombra, tá bom? E como ele está inclinado, a gente tem um ângulo, beleza? Então, em uma questão, você vai ter o valor desse V, tá bom? O valor desse vetor V, que é o nosso vetor laranja, você vai ter o valor dele. E geralmente você também vai ter o ângulo. Você vai ter o ângulo desse vetor. Então, para encontrar a projeção dele em Vy e Vx, é só seguir essas fórmulas. Então, por exemplo, se você quer encontrar a projeção dele para Vy, você vai pegar o valor desse vetor V e multiplicar pelo seno do ângulo aqui, tá bom? Então, se for, por exemplo, Vy vai ser igual a 30 vezes o seno de 30 graus. Você faz a multiplicação de V vezes o seno de 30, tá bom? Por Vx, você pega o V e faz a multiplicação pelo cosseno de 30. E assim você vai encontrar a projeção desses dois vetores. Aqui a gente tem um exemplo. Vamos imaginar que o nosso vetor laranja, que é o vetor V, ele vale 10 e ele forma um ângulo de 60 graus. Qual vai ser a projeção dele no vetor Vx? Olha só, Vx vai ser igual a 10 vezes o cosseno de 60, certo? Vx é igual a 10 vezes 0,5. Isso vai dar 5, ou seja, a projeção desse vetor laranja no eixo x é 5, tá bom? A gente também pode ter a multiplicação de um escalar por um vetor, que é basicamente o que? Você vai ter um vetor, tá bom? Imagina de novo aquele exemplo da nossa reta. A gente tem uma reta normal aqui, tá bom? Essa reta, ela vale 2. Na verdade, vale 1, tá bom? Vale 1 metro. Vale 1 metro. O módulo dela, tá bom? Vale 1 metro. Quando você pega um escalar, que é a mesma coisa que um número inteiro, e multiplica por esse vetor, você vai aumentar o tamanho dele. Então, se você tem um vetor de 1 metro e, por exemplo, multiplica por 2, o tamanho desse vetor vai aumentar, certo? Então, ele passa de 1 metro para 2 metros. Então, analisando aqui a fórmula é o seguinte. A gente tem um vetor resultante, tá bom? Que vai ser o vetor vindo da multiplicação de um número escalar por um vetor. Beleza? Então, você pega o A, que pode ser qualquer número, 2, 3, 5, 1, e multiplicar pelo vetor. E o vetor B, ele tem um valor. Ele pode ser 5, 2, 8. Nesse caso, nosso vetor B, ele vale 1. Imagina um vetor pequenininho. Você pega um número escalar normal, um número inteiro, 2, e multiplica por ele. Quando você faz isso, você aumenta o valor dele. No caso, nosso vetor agora vai ficar o quê? Com 2 metros, beleza? Bora voltar aqui para mostrar para vocês. Pronto, é como dizer, a gente tem um vetor A aqui no nosso exemplo, tá bom? Quando a gente estava falando de soma e subtração de vetores, a gente tem um vetor A que ele vale 1, certo? Se a gente pegar e multiplicar por 2, é como se o valor do nosso vetor, é como se o módulo, né, do nosso vetor dobrasse. Então ele fica o quê? Como a gente multiplicou 1 por 2, a gente tem o quê? Um vetor valendo 2 metros. Então a gente tem uma combinação desses dois vetores, tá bom? Aí essa setinha que tem aqui no meio é bom que representa bem. Aqui vale 1 metro do lado A e aqui vale 1 metro do lado B, totalizando 2 metros no vetor. Então é basicamente isso, tá bom, gente? Os vetores. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a aula e até a próxima.